Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém? Pai, eu quero te dar aqui as graças nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Que o teu santo e glorioso Espírito Santo tenha plena liberdade para ministrar nossos corações. E assim, ó Pai bendito, teu nome será louvado e será glorificado. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Glorifica-te nesta noite. Exalta-te, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. A tua palavra ela é poderosa. A tua palavra tem um poder suficiente para transformar nossas vidas, para mudar as nossas vidas, ó Pai. E assim nós seremos transformados, purificados, ó Pai bendito, e santificados pelo poder da tua palavra, no poder do nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Este capítulo 3 do livro de Atos, ele tem o título A Cura do Coxo. Possamos aqui resumir em duas palavras: o milagre e o sermão. Um sermão e um milagre é o que nós lemos aqui neste capítulo 3. Eu não li, só li os 6 primeiros versículos, mas aqui vai relatar a cura de um homem coxo. Este homem coxo, de nascença, um paralítico, ele tinha aproximadamente já há 40 anos nessa situação. Pelo que indica que era um homem só, não tinha esposa, não se relata de esposa, de filhos, também não se relata de irmãos. Quem era seu pai, sua mãe, supostamente deve ter pai e mãe, né? Mas aqui no texto não se fala disso. Mas o texto relata que este homem era transportado, era trazido e colocado nesta porta. O templo, nessa época, esse templo, ele tinha várias portas. Se fala de 8 portas desse templo. Apesar que a cidade em si, de Jerusalém, tinham 12 portas. Cada uma das portas tem um significado, um propósito. Mas essa porta, que aqui se dá o nome, que cada porta tem um nome, falando dessa porta, se chamava porta Formosa, né? Nessa porta Formosa, diariamente alguém trazia esse coxo e colocava aí nessa porta. Por quê? Porque esse coxo ele vivia de favores, de esmola. Ele dependia para sobreviver de ajuda dos demais. Alguém fazia esse trabalho diariamente. Essa porta, ela era uma porta que ficava mais no interior do templo. Se fala que era um lugar onde transitavam as mulheres e do outro lado transitavam os homens. Um certo movimento nessa porta. Também é importante eu falar sobre isso, porque é nesse ponto que essa mensagem entrou no meu coração para transmitir. A
formosura dessa porta. Essa porta, ela tinha aproximadamente 25 metros de altura e aproximadamente 20 metros de largura. Precisava aproximadamente de 20 homens para mover essa porta. Essa porta também, aonde esse coxo ficava, porque a gente lê aqui na Bíblia e às vezes lê, né, por cima e não se atenta, mas justamente por isso que é importante nós vir à igreja, né, ou mesmo estudar a palavra, e com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito de Deus ele vai nos revelando e nós vamos esquadrinhando a palavra, e você vai vendo o porquê, né, de um texto, o porquê de uma palavra, de um nome, quando olhamos na Bíblia. E aqui falando dessa porta formosa, desse templo, e esse coxo era colocado ali, essa porta tem sendo uma gigante porta, né, uma gigante porta. Falamos de 20 metros de largura. Imagina, altura 25 metros. Não só isso, era uma porta de bronze, também com revestimento de ouro e prata. Era uma, aqui o nome já fala, formosa, era linda, chamava a atenção. Era uma porta que tinha esse nome formosa, mas também tinha o nome do homem que doou essa porta. É doação. Essa porta foi doada por um judeu, que o nome dele fala na cor. Então, às vezes também traz o nome aqui, a porta na cor, por causa do doador. Também diz que vem de Coríntios, então também tinha essa configuração, a porta dos Coríntios, do Coríntio, tipo assim. E se falando também que essa porta para esse tempo foi doada, né? Você pode entender que hoje a igreja, pessoas necessitadas, pobres, viúvas, também dependem de doações. E essas doações, elas são efetuadas por pessoas voluntárias, pessoas que se compadecem, pessoas sensíveis, que têm sensibilidade. Você pode ver um necessitado e se compadecer dele e ajudar, doar. Você pode ver uma necessidade na igreja, onde se congrega, ou aqui, onde seja, né? E você vê uma necessidade e você se compadecer e fazer uma doação. Nesse caso, essa porta foi feita, essa doação. Mas me atenta também pela formosura dessa porta. Me atenta também pelo valor que essa porta tinha. Então ele era colocado ali, diante dessa porta. Esse homem era colocado, ficava ali diante, na frente ali, onde transitava muita gente. E ali diariamente, ano tras anos, né? E se ele tinha 140 anos, talvez desde a sua infância, ele vivia na dependência de favores. Agora, o que me chama a atenção, e que se eu fosse dar um título aqui nessa mensagem, eu daria um título assim: por que não entrou? Você já parou para pensar por que esse coxo não entrava dentro do templo? Ficava na porta. Dentro da tradição da época, dentro da tradição do povo judeu, até mesmo esse coxo, tudo indica que ele também era judeu. Se ele não fosse judeu, ele não poderia estar ali. E dentro da tradição do povo judeu, o coxo, um paralítico, não podia entrar. Mesmo que ele quisesse entrar dentro do templo,
ele não podia entrar. Então é importante nós atentarmos que alguém pode perguntar e nos chamar a atenção: mas por que o coxo não entrou? Por que o coxo não entrava? Não podia entrar. No caso é porque era proibido. Ele não podia entrar por ele ser paralítico, por ele ser um coxo. Ele era proibido entrar na tradição do povo judeu. Então muitas das vezes as tradições, elas também impedem, traz alguns impedimentos para as pessoas. Foi o caso desse homem, e com isso ele ficava na porta. E pensando eu, por que não entrou? Agora a gente entende que ele não entrou porque ele era proibido entrar. Hoje, as pessoas, os cristãos, todos que vai até a igreja, muitas das vezes nós temos de parar e ver se nós estamos entrando ou não entrando no templo. Porque essa porta, ela ficava no interior do templo. Muitos na época não podiam entrar no templo, ficar no pátio. Não podia entrar. Tinha restrições para entrar. Mas se nós olharmos para Cristo, para Jesus, o significado da morte dele, e que a mesma palavra vai relatar que o véu se rasgou. O mesmo escritor ao livro de Hebreus fala que nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos, entrar no lugar santíssimo, porque nessa época era somente o sacerdote que tinha o acesso, e se ele também não tivesse uma vida dele no altar, ele poderia morrer. Entende? Então nós entendemos que hoje aquele pecado que impedia as pessoas de entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, de entrar na presença, hoje é possível através do sangue do Cordeiro, seria através de Cristo. Nós temos esse acesso, através do sangue, nós temos essa liberdade de entrar. Só que esse coxo, olhando aqui no texto, esse coxo ele ficava parado ali. E não só ele, mas a formosura da porta, a riqueza da porta, a beleza da porta, poderia chamar a atenção de ficar fixado, olhando ali, não é? Olhando ali, observando tudo aquilo ali. Hoje, nós viemos para a igreja, ou vamos ao templo, aonde no templo, por mais simples que seja um templo que o povo de Deus se reúne, ali tem um pastor, um dirigente, um missionário, um obreiro, tem o altar, tem o púlpito, tem tudo ali. Tem uma parte do louvor, não é assim? Tem um momento de ofertar, tem um momento da palavra, tem um momento de comunhão. Um culto se faz assim, momento de oração, momento de leitura bíblica e tudo isso. Tem igrejas que já é com mais estrutura, que já tem um grande ministério, e um auditório lindo, não é assim? Tem templos bonitos, tem templos aí que tem ministérios que hoje, para eles fazerem um deslocamento, talvez para uma cidade, ou para vir aqui ou em outro lugar, se custa, é caro, todo aquela estrutura para locomover. Mas as pessoas que chegam até ali, os crentes que vêm até aqui, nós que viemos até aqui, temos que tomar cuidado para não ficarmos naquela. Que louvor lindo! Porque esse coxo, ou as pessoas que iam nesse templo, essa porta não ficava
despercebida, ela não passava despercebida, porque era muito famosa, muito valiosa, muito linda. Bronze, já viu o bronze como é polido? O ouro, a prata, o tamanho é gigantesco, o valor. Hoje, na igreja, alguém pode ouvir essa mensagem aqui e falar, mas que mensagem bonita, né? Muito bem, que pregação. Assim como tem pessoas que elogiam o pregador, que elogiam o louvor, né? A música, os louvores, porque é lindo. Também, mas que oração que aquele irmão fez, que oração bonita. Não sei se você já ouviu isso. Talvez alguém fale, mas olha, que igreja abençoada, você viu o valor que entra mensalmente, né? Você viu o valor, o dízimo daquele irmão, daquela irmã, você entende? Tudo isso nós possamos apontar nessa palavra e ver que esse cônjuge poderia estar sufocado na porta. Ele não podia entrar, era proibido, mas ele se colocava na porta. E ali ele falava, aqui será um lugar muito bom para mim, aqui vai vir muita gente que vai se sensibilizar com a minha situação e vai me ajudar. Olha, mas eu gosto de olhar para essa porta. Tem gente, não é o caso daqui de alguém aqui, mas tem gente que, eu vou na igreja porque eu me sinto muito bem lá. E eu vou no culto porque eu me sinto bem durante o louvor, eu gosto de ouvir os louvores. É bonito. Eu gosto de ouvir aquele pastor tal. Talvez você já falou, já pensou, já viu alguém falando isso. Irmãos, essa mensagem me fez eu refletir nisso aqui que eu estou falando, baseando nesse texto e pontuando nessa porta formosa. E o ponto central é: por que o coxo não entrou? E aí vem, por que nós possamos estar em perigo e não entrar? Ou não agradar a Deus como deve agradar, ou não servir a Deus. Porque uma pessoa pode, como na quinta eu preguei, e falando lá de Judas, né? E falando lá de fazer discípulo, e tomei um exemplo de Judas, que caminhava com Jesus, seguia com Jesus, ouvia as mensagens lindas de Jesus, os milagres extraordinários de Jesus, ministrava tudo, fazia tanta coisa. Judas fez, mas no entanto nós vemos o final, né, de Judas, o que ocorreu com Judas. Será que nós também não possamos correr esse perigo? Ou se nós não nos atentarmos, nós possamos ficar, mas que louvor bonito, que lindo, e aí você até sente a presença, nós até sentimos a presença, entende? Sentimos arrepios, sabia? Durante o louvor nós até sentimos, mas não entramos. Esse coxo, que ele não está aqui agora, e a palavra aqui não relata, mas imaginamos o que esse coxo não viu ali, os detalhes que ele não viu nessa porta, ou ao redor ali daquele pátio inferior aonde ele estava, onde ele era colocado. Tem pessoas que vêm na igreja porque elas são trazidas, mas não voluntárias. Tem pessoas que vão na igreja quase obrigadas. Tem pessoas que vêm na igreja, ou vai na igreja onde seja, porque não tem outro lugar para ir. Porque se tivesse outro lugar para ir, eles iam e não iam na igreja. Não tem opção, só tem aquela ideia. Hoje não tem nada de fazer, eu vou na igreja. Você talvez já constatou, você convida alguém, aí eu vou ver se dá.
Você já encontrou pessoas assim? Até crentes. O não crente, a pessoa que não aceitou Jesus, que não tem a prática, não é um cristão, fala isso, até aceitar. Mas um cristão, um crente, e aí eu até compartilhei um vídeo que eu já tinha visto outros dias anteriores, e esse pastor ele faz umas colocações bastante verídicas, né? Eu mandei para alguns, não sei se mandei para você que está aqui, mas mandei para alguns, e aí ele até fala assim: olha, mas por que os pastores ficam inventando coisas para atrair, para conseguir trazer pessoas na igreja? E eu fiquei pensando nisso. Ele falou: não era necessário isso. Entende? Imagina se nós aqui termos que inventar uma programação muito atraente, de modo que aí você se sente assim, quase obrigado ou arrastado para ver. E se não tiver aquela programação, aquele mover, aquela campanha, que seja, não que eu sou contra a campanha, eu não sou contra a campanha, entenda não, mas talvez não, eu só vou por causa da campanha, e eu só vou lá porque é o pastor X, é aquele homem que está da igreja X, é aquele cantor, é aquele, entenda não, aquele missionário X lá está e eu vou lá. Se é assim, irmãos, que lástima, entristece meu coração, porque não pode ser assim, não pode, está entendendo ou não? Não podemos. Por mais que a porta era formosa, aqui fala da porta formosa, a porta valiosa, a porta gloriosa, bonita, grande, linda, mas não podemos ficar com isso. Não podemos. Aqui diz que este coxo, ao ver Pedro e João, que ia na hora da oração no templo, era justamente por volta das 3 da tarde. Havia naquele tempo uma programação, e a oração da hora nona, às 3 da tarde, o povo ia orar. Por mais, irmãos, que nós oramos em casa, né? Você ora em casa, né? Ou não? Por mais que você ora na rua, ora no monte, como eu também oro, já orei muito no monte, e tem gente que critica orar no monte, não sei, que mentalidade lelé, não tem? Orar em qualquer lugar, o importante é que ora, não é? Não é porque não, eu vou orar lá, porque lá Deus vai me ouvir. Não, se você orar aqui, Deus vai ouvir. Se você fazer uma oração verdadeira, verídica, Deus vai ouvir. Se você orar lá no monte, também Deus vai ouvir também. Se você orar lá dentro do carro, lá no meio da rua, lá no presídio, não é? Ou no meio onde seja, se você orar uma oração sincera, verídica, verdadeira, Deus vai tentar ouvir e responder a sua oração. Mas tem pessoas que só sabem criticar. Esse negócio de oração, não, foi no tempo no antigo, foi só Jesus que fazia. Não tem nada a ver. Se a pessoa quer orar, o outro que ora, desde que esteja orando. Mas aqui também está registrado, a Bíblia fez questão, o escritor do livro de Atos, que é Lucas, tudo indica, né? A importância da oração também no templo, e a importância da hora que era ali, que era às 3 da tarde. E nesta hora diz que, vendo ele a Pedro e João que ia entrar no templo, quando ele viu a Pedro e João, ele implorava: me ajuda, dá uma moeda, não é? Dá uma moeda aí, dá um troco aí, dá uma ajuda.
Entende? Alguém fala que é melhor alimentar 10 besouros, 10 zangão, como alguns ideias, do que deixar a família morrer de fome. Então, se alguém te implora, te pede, ajuda, se você pode. Nesse caso aqui, esse homem estava diante de um grande valor, mas que era pobre, mas não podia atentar para a sua necessidade. Ele viu Pedro e João, ele implorou. Pedro e João, talvez a Bíblia fala que eram pescadores, e andavam juntos. É bom atentar para um ponto aqui também, que vem do Espírito traz a memória. Tanto Pedro e tanto João cada um deles tinha um irmão. Cada um tinha um irmão. Mas diz que Pedro e João andavam juntos os dois. Não, os dois já não eram irmãos, mas tinham irmãos que também eram discípulos. Mas aqui diz que Pedro e João tinham uma amizade, tinham uma comunhão muito próxima, e uma comunhão que praticavam o mesmo ato, né? Talvez os seus irmãos não vinham, mas Pedro gostava de orar, João também gostava de orar. Esse João era o que tinha intimidade com Jesus, que encostava a cabeça no ombro de Jesus, era o discípulo amado. Também entendemos aqui que esse Pedro aqui foi o mesmo que negou Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes. Depois Jesus sai, manda chamar Pedro, manda uma mensagem para Pedro. Jesus aparece, se apresenta na praia para esses discípulos, onde Pedro, e aí nós vemos que houve sim um verdadeiro arrependimento, e houve sim um perdão, de modo que depois nós vemos Pedro fazendo a obra. Nós vemos Pedro indo para o templo orar. Ele foi aceito, por mais que ele negou Jesus, né? Judas negou, Pedro também negou. Judas se enforcou, mas Pedro não se enforcou, né? É a diferença aí. Judas não se arrependeu, mas Pedro se arrependeu, né? Porque na noite que Jesus estava sendo entregue, algum soldado apontou lá no fogo, na fogueira que estava fora lá, e falou: você é Galileu, você é um deles. Ele falou: eu não. Pedro falou assim: eu não sou. Mas aí nós entendemos, irmãos, que Pedro negou. Sim, ele negou, assim como nós. Olha, irmão, assim como nós hoje também às vezes negamos, ou damos os escorregados, ou praticamos algumas práticas contrárias do que Deus nos ensinou. Mas desde que haja arrependimento, você pode ter processo que Deus perdoa. Mas aí nós vemos que Pedro se arrependeu, Jesus o perdoou, e Pedro continuou na prática de seguir e servir Jesus e desenvolver a função, o chamado que Jesus havia chamado ele. Entende, irmãos? Muitas das vezes nós somos assim também. Às vezes nós erramos, somos humanos, nós erramos, e aquele erro, aquela falha que nós erramos, o diabo quer usar para poder fazer como fez com Judas, enforcar ele. Entende? E ele se matou. Hoje muitos não estão se enforcando fisicamente, mas se enforca espiritualmente. Já não consegue mais servir a Jesus, não consegue mais orar, não consegue mais ter uma amizade como Pedro tinha com João, caminhava juntos. Agora a pergunta é: quem são os seus amigos? Os seus amigos gostam de praticar o que você pratica?
onde você vai. Entende, irmãos? Por aí nós entendemos que a amizade, o amigo de Pedro, o amigo de João, Pedro e João, os dois juntos, iam para a hora da oração, da hora da novena. Juntos eles iam. Agora imagina, você é um discípulo, você é um crente, você é crente, né? Ou não? Somos cristãos, mas quem são os seus amigos? Entende? Não estou dizendo que você não pode conversar, ou, né? Agora imagina você, não, eu conheço o Obrar, ele é crente, mas eu sou assim, ele que não sai da minha casa, eu não saio da casa dele. Ah, irmão, olha para a Bíblia. Entende? Agora, sim, você pode ter um amigo, né? Que professa a mesma fé, né? Vai para a igreja ali, entende? Vai orar, vamos orar, vamos. Não é? Ou aqueles amigos que só querem saber de churrasquinhos. Vamos lá, né? Isso aí, ali vem, ali conversa. Só para essas coisas. Tem crente, irmãos, que só gosta disso. De churrasco, de festas. Não que nós não podemos ter churrasco, entende? Não, podemos. Mas aqui nós vemos uma amizade de Pedro e João envolvida nas coisas de Deus, envolvidos hoje ministerialmente. E hoje, irmãos, tem crentes, pastores, que até para você falar com eles se torna difícil. Sabias? Tem assim, difícil, não tem tempo, ou não pode, mas tem a mesma fé no mesmo Deus, creio eu que é lavado pelo mesmo sangue, que é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, mas faz a exceção de pessoas, a posição, o cargo, entende ou não? Distancia dos demais. Mas aqui nós vemos Pedro indo na oração das 3 da tarde junto com João, e que o coxo olhando para ele e implorando, aí eles falam assim: olha para nós. Então os olhos nele e falou: olha para nós. Ele estava desatento. Por isso, irmãos, na hora da mensagem, no caso aqui, que esse coxo teve a vista de Pedro e João, que eram 2 discípulos, na hora que nós estamos indo para o templo, na hora da mensagem, né? Nós temos de colocar a atenção. E aqui ele fala assim: olha para nós. Chamou a atenção. E ele fala assim, e ele olhava atentamente, esperando receber, fixava os olhos, olhando para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. Aí Pedro fala, ele diz: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Um homem que estava há 40 anos nessa situação. Pedro e João não deu prata para ele, não deu uma moeda, não deu talvez uma cesta básica, não é? Mas ele falou assim: olha, eu vou orar por você. O meu Jesus, o meu Deus, Ele pode te curar. Ele te cura. Ele pode te levantar. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, disse Pedro. E ele se levantou. E o mais importante, irmãos, o versículo de número 7, o versículo 8, olha o que diz: e tomando pela mão direita, levantou imediatamente. Quer dizer que Pedro e João fez a oração no poder do nome de Jesus, e tomou ele pela mão, e ele se levantou imediatamente. Aquele homem que estava
podia se levantar, não podia caminhar, dependia dos demais. Aí o versículo 8 diz: e deu um salto, e se pôs em pé, e deu um salto, e pôs-se de pé, passou a andar, é o que diz aqui, e entrou com eles no templo, irmãos. Ele não podia entrar, era proibido entrar, mas a cura, através do poder do nome de Jesus. Aleluia! E este homem creu, ele acreditou no poder do nome de Jesus. Aleluia! A ponto de ele ser curado imediatamente, instantaneamente. Ele se levantou, deu um salto e entrou no templo. Glória a Deus, aleluia! Deus, irmãos, nessa noite, Ele está dizendo para nós entrar na sua presença. Ele quer que nós entramos no Santo dos Santos. Ele quer que nós saímos das nossas mesmices. Entende ou não? Você pode dar conta. Todo final de ano, todos os finais de ano, na travessa do ano velho para o ano novo, a gente fala assim: um feliz ano novo, um ano de bênção. Já se tornou hábito. Mas como será esse ano novo, irmão? Como eu posso esperar um ano novo se eu não mudar minhas práticas? Será que será possível eu ter uma novidade de vida fazendo as mesmas práticas antigas que dos outros anos eu sempre fiz no mundo? Então o que Deus quer? Ele quer que nós deixamos de ser talvez um observador, um admirador, deixamos de ser um religioso, né? E não, eu quero entrar. Eu quero entrar na tua presença, Senhor. Eu quero algo novo para a minha vida. Eu necessito, eu te imploro. Esse homem, ele implorou, irmão. Dizia, ele implorava. Não, com certeza não implorava só a Pedro e a João. Ele implorava a todos que entravam ali. Mas quando ele implorou a Pedro e a João, entende? Aí o clamor dele, a imploração, a súplica dele chamou a atenção desses homens. E esses homens fez o quê? Olha para nós. E eu quero dizer para você, irmão, se você implorar, não ao homem, se você implorar a Deus, a Jesus. Se lembra do cego de Jericó? Quem que ele implorou? Quem que ele clamou? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se compadece de mim. E Jesus parou e mandou chamar ele. O mesmo ocorreu. Pedro e João estavam entrando no templo, para entrar na porta. Esse homem estava na porta. Nós, irmãos, estamos na porta. Aqui, esse lugar é chamado casa de oração, porta do céu. Nós estamos na porta, sabia? aleluia! Nós estamos na porta. É só nós clamarmos, é só nós implorarmos e falar: Senhor, eu preciso de mudança. Eu não posso ficar só achando os louvores bonitos. Eu não posso ficar admirando a mensagem, que mensagem poderosa. Eu não posso ficar nessa lindo. Que homem de Deus. Não, eu não posso ficar só nisso. E tem muitos irmãos nessa qualidade que estão aí só seguindo o homem. Só seguindo o homem. Só elogiando o homem. Não que nós não podemos elogiar.
Que você pode sim elogiar, falar, olha, muito boa a mensagem. Mas às vezes também o nosso orgulho, a nossa soberba não permite falar. Que às vezes é necessário, né? Gostei da mensagem. Tocou. Né? Só que nós não podemos só ficar nisso. Está entendendo, irmãos? Né? Né? Que bonito. Né? Que bonita igreja. Né? Mas não podemos só ficar nisso. Entenda? Não podemos. E aí temos de entrar. Já temos de ter, como o pastor disse, ter aquele anseio para as coisas de Deus. Como esse homem me chamou a atenção, que disse que ele entrou para o templo. A primeira coisa que aconteceu após o milagre, irmão, ele entrou no templo. Ele entrou. Fala assim, você também vai entrar. Você também vai entrar. Nós temos de entrar, irmãos, no Santo dos Santos. Nós temos de entrar no céu. Entende ou não? Se lembra aqui do capítulo 25 de Mateus, das 10 virgens, quando elas ouviram o grito, elas tinham saído para quê? Para receber o noivo, não era isso? Elas ouviram o grito, o que elas fizeram? Alguém falou: o noivo está vindo! Meia-noite. Está vindo, o noivo está vindo, lá vem ele. Um grito: lá vem! Todas se despertaram, foi se preparar. Nisso o noivo chegou. As que estavam preparadas, não vou ler, mas está escrito: as que estavam preparadas, entrou. Repete comigo: entrou. Junto com o noivo, entrou. Depois vieram as outras que não estavam preparadas e foi se preparar, atrasado. Olha só assim, se cuida com os atrasos. Tem um exemplo que eu vou tomar, que acontece no Enem, as ETECs também acontece, alguns exames, algumas provas, e eu já presenciei isso com meus próprios olhos. Pessoas que fazem a inscrição, paga, porque os cursos não são de graça, paga, e o horário está lá, 8 horas, 10 para as 8 o portão fecha, abre, ou 7h30 às 8 fecha. É assim ou não é? É assim. Aí eles 8 em ponto, irmãos, 8h05 eles perdem o portão. Aí você vê, isso eu vi, no americano eu vi pessoas que estão chegando 2 minutos, 5 minutos, aí bate, aí os caras não abrem a porta. Isso, homem, isso serve de exemplo para nós. Não abre. O mesmo ocorreu com as 5 virgens. Correu, chegou na porta, irmãos. Ela sabia tudo, sabia que tinha que se preparar, sabia que o noivo ia vir. Sabia. Fala assim, irmão, você sabe. Não enrola, não se enrola. Você sabe. Você sabe. Você sabe, irmão, que Jesus vai vir te buscar a igreja. Você sabe que a porta vai fechar, tem hora certa. Deus tem hora que vai vir, Jesus tem a hora certa de vir. Nós não sabemos, justamente por nós não sabermos, nós temos de se preparar. E elas chegaram na porta, e diz que falou assim, ó: Senhor, abre-nos a porta. Senhor,
Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrar e sairá, e achará passagem. Jesus é a única porta. Você já tem essa porta, que é Jesus. Nós já conhecemos essa porta, e nós não podemos só ficar na porta, nós temos que passar pela porta. Jesus disse que aquele que ele passa, ele é a porta, que tem que passar por ele. Nós temos que entrar na oração, nós temos que entrar no Santo do Santo, nós temos que deixar as tradições. Este homem era um paralítico. Hoje nós possamos dizer muitas das vezes das paralisia espiritual, das deficiências espiritual. Essas pessoas crentes que ficam só observando. Ai, que bonito! Ai, aquele homem! Ai, aquele profeta! Ai, aquele! Ai! Entendeu? É perigoso ficar de fora, porque só fica na religiosidade. Porque o corpo vai ficar: ai, que bonito! Ai, que bronze! Olha como está polido! Olha o ouro! Ai, vamos tirar uma foto. Não é assim? E aí, uma selfie. Não é assim? E aí? Talvez assim como ele ficou na terra. Ela sabia da porta, sabia tudo, irmãos. Entendeu? E no final o Senhor falou: não conheço. Ai, que triste, né? Obre quebra na assim como o poder de Deus veio sobre a vida de Pedro e João, e através do mando da palavra, eles disseram: não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Tu vai entrar conosco hoje no templo. Tu não vai ficar de fora, tu vai entrar. Agora eu te ordeno em nome de Jesus: enfermidade, sai desse corpo agora. Paralisia, sai desse corpo agora. Há 40 anos tu está sobre esse corpo. Agora tu sai em nome de Jesus. E foi lá e tomou o homem pela mão. E ele deu um salto e saiu louvando: aleluia, glória a Deus. E entrou com eles no templo. E entrou. Que nessa noite também tu entra no templo do Senhor. Tu entra na presença do Senhor. Tu entra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Se colocamos de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. 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 Calabra nagasui de quebras. Calabra sui de cabras. Irmãos, é o momento de nós refletirmos e sair da religiosidade, sair das tradições, costumes, hábitos, né? Hábitos que não nos levam a lugar nenhum. Na tradição dos homens, esse coxo não podia entrar, por mais que era um judeu. Olha bem, ele era judeu. Ele não podia entrar no templo. Ele só entrou quando ele foi curado. Que nesta noite também o Senhor Jesus te cura
Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, tenha misericórdia de nós. Havia uma multidão, muita gente que entrava no templo, mas quem se compadeceu desse homem coxo foi Pedro e João. Senhor, nesta noite também eu te peço, compadece-se de nós. E se tem alguém aqui nesta noite necessitando de uma cura, necessitando, ó Pai bendito, de um milagre, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, seja curado agora, em nome de Jesus. Cura-nos, ó Pai, que nós, ó Pai, possamos deixar as velhas práticas, os velhos hábitos, como diz a tua palavra, de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram no passado. Este homem, Pai, deixou talvez aquele leito, aquela cama, a cadeira, o que seja que ele tinha ali, a dependência de pessoas que trazia ele e levava ele todos os dias. Ele entrou no templo louvando o teu nome, que nós entraremos na tua presença louvando, glorificando o teu nome, Jesus. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero entrar, eu não quero ficar de fora. Abre-nos agora para entrarmos. Ele falou: não vos conheço. Mas o mesmo Jesus tinha falado antes, e fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 7: batei e abri-vos. Quem pede, recebe. Quem bate, abre. Ah, sou ele que crê. Portanto, isso quer dizer que ainda, se nós batemos, se abrirá. Mas vai chegar um momento que a porta vai se fechar. Vai chegar. Por mais que clamarmos, como as 5 virgens clamou e não se abriram. Pai, que nós aproveitaremos essa oportunidade de poder implorar, assim como esse coxo implorou. Não se importa, minha irmã, meu irmão, a sua situação. Talvez uma situação difícil que tu estás, seja espiritual, seja na saúde, seja na família, qualquer que seja financeiro. Se você implorar ao Senhor Jesus, assim como Pedro e João fazia, na oração, é na oração que esse milagre aconteceu. É na oração que tudo acontece. É na hora da oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico e te agradeço. Obrigado, Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você já sabe. Você já sabe. Eu salvo da obrigação, né? Ler Bíblia, orar, congregar, esquadrinhar na Escritura, ofertar, dizimar, ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Você sabe da obrigação de ceiar, o significado da ceia, o significado do seu dízimo, o significado da comunhão. Nós temos tudo isso em prática, para que quando nós tocar na porta, a porta vai estar aberta, ou nós vamos chegar, ela vai estar aberta, ela não vai estar fechada. Pai, eu quero te agradecer nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Pai, nós queremos pedir nesse lugar uma da tua presença, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos dizem amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.